Peguem sua pipoca e sua Coca-Cola gelada, porque está começando o primeiro episódio do Acredite Se Quiser, Sessão da Meia-Noite. Esse aí vai ser um projeto novo. Eu já falei alguns episódios atrás que a gente ia começar aqui para falar de filmes que a gente gosta. Principalmente filmes da década de 80 e 90. Terror, ficção, fantasia, aventura. Então, aguardem que nós vamos falar muita coisa bacana aqui sobre muitos filmes muito bons que grande parte das pessoas nem lembra que eles existem mais ou às vezes de repente nem viram. Então, toda semana, como um episódio extra, nós vamos ter aqui. Eu pretendo toda semana, tá? Pode ser que não seja toda semana exatamente, mas sempre que possível, todas as terças nós teremos um episódio de algum filme antigo. Mas eu não tô sozinho aqui. Como o senhor Ufudjack, como vocês já sabem, não assiste filmes, eu terei a companhia dele, o meu malvado favorito, diretamente do Canadá, Fernando Ribas. Exatamente. E eu, como cresci nos anos 80, eu tenho formação nesses filmes clássicos aí, né? De terror. Sim, e moldou a nossa infância, meu amigo. Esses filmes aí, ó, Corujão, Supercine, Cinema em Casa, é isso aí, ó. Moldou nosso caráter e nosso gosto. Tempo bom que a gente virava à noite sem ter que trabalhar no dia seguinte, né? Pô, saudade, nem fala. Mas vamos lá, pro nosso primeiro episódio eu queria trazer o melhor filme de ufologia já feito. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E para começar isso aqui com o pé direito, em alto estilo, eu fiz questão de chamar ele, que além de ufólogo, já me falou que esse é o filme favorito da vida dele. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Thiago Tiquete. Fala, gente. Boa tarde. Pô, o cara falou meu nome errado, é brincadeira, né? Logo na introdução. É porque eu vi o Fernando ali no lugar do Ribas. Pô, te ofendeu, sacanagem. É foda, hein, Riba? Já chegou ofendendo, pô. Já chegou com chute no peito pra cima. Puta merda. Não, mas legal tá aqui. Esse realmente é o meu filme de ufologia preferido. Esse aqui é fantástico, cara. E eu sou fã do Steven Spielberg. Então uniu o muito útil ao maravilhosamente agradável. Inclusive tá vendo o filme novo dele aí de ufologia, né? Não vamos falar disso. Calma. Então, calma, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a falar aí de Sorvete de Casquinha e de Quando o Sol Desceu e Cantou Pra Mim. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters. Go into the light. E.T. home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Shove it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Quando eu falei que esse é o melhor filme de ufologia já feito, eu acho que vocês vão concordar comigo, não vão? Eu concordo. Mesmo porque, não sei se todo mundo sabe, mas o filme foi inspirado em casos reais. Sim. O Steven Spielberg, ele não inventou a maioria das ideias do filme. Ele pesquisou relatos ufológicos durante anos, consultou cientistas e ufólogos, e entre casos que inspiraram o roteiro dele tem um avistamento de pilotos, encontros, avistamentos de pessoas civis, relatos de luzes perseguidas por aviões e fenômenos de interferência eletromagnética. Só para a gente ter uma ideia, as pessoas que deram consultoria a ele, temos J. Allen Hynek, Jacques Vallée, Stanton Frieden e também dizem, as más línguas, que a própria NASA e militares do governo dos Estados Unidos deram a sua contribuição também. Cara, eu vou te falar assim que o Spielberg, pra mim, ele sabe mais do que as pessoas comuns sabem. Eu tenho isso na cabeça, que ele faz parte daquela elite ali que sabe pelo menos parte desse segredo tão bem guardado que é a ufologia.
Mas antes da gente entrar nisso, Riba, você concorda que esse é o melhor filme de ufologia? Pô, em gênero, número e grau, né, cara? Melhor filme. Inclusive, mostra muito essa coisa do contatado e a perturbação que a vida do cara vira, né? Depois disso aí, dessa situação. Pô, e o clima do filme é muito bom, né, cara? É muito... aquela coisa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, né, cara? Pô, cidades mega isoladas, né, cara? Você vê uma família de classe média americana ali vivendo a vida normal, né? O pai tendo que trabalhar, os filhos querendo ajuda com o dever da escola. Então tem essa coisa do cotidiano, né, cara? E aí você vê essas situações aí acontecendo no meio disso tudo, né, cara? Então, pô, é muito maneiro esse filme, muito bom. Cara, é muito bom. Eu revi o filme, inclusive eu revi hoje, antes da nossa gravação. É uma coisa que eu vou sempre falar aqui, tá? Eu sou colecionador de mídia física, amo, dou sempre preferência pra assistir meus filmes aqui em DVD, bonitinho, Blu-ray. Depois, quem quiser detalhes dessa história, eu conto com mais calma, mas eu montei um cinema pra mim aqui em casa. Comprei um projetor, com um aparelho de Blu-ray, com umas caixas de som bacana, então meu cinema agora é em casa. Eu tenho uma televisão ali de 300 polegadas, incrível. E cara, reassistir o Contatos Imediatos Terceiro Grau lá, pra mim foi uma coisa assim, surreal. Eu reassisti hoje. Como que esse filme tá atual? Ele tá muito atual, muito. E é interessante, cara, até o Tiquete mencionou aí da consultoria, né, que o Spielberg teve pra fazer esse filme. O ator François Truffaut, né, e que o personagem dele era o Claude Lacombe, ele é inspirado no Jacques nosso Vallée. querido no Jacques Vallée. Exatamente. Aqui, eu ia até perguntar isso pra vocês, porque a impressão que eu tive reassistindo o filme hoje é que é um ator ali interpretando o Vallée. Exatamente. Mas é isso, sim. E o próprio J. Allen Hynek, ele aparece no filme também. Sim, ele aparece no final. E o próprio Steven Spielberg aparece no filme também. Ele tá numa cenazinha, na hora que a nave pousa ali na Montanha do Diabo, ele tá entre ali os técnicos cientistas, ele tá meio de chavadinho ali, não aparece a cara dele em close, mas ele tá participando do filme também, ele é um apaixonado pela ufologia. Inclusive, vamos lá, vantagens da mídia física. Eu tenho a versão aqui de 40 anos do filme. Eu fui fazer inveja no Tiquete, falando assim, eu assisti o filme na versão do diretor que eu tenho aqui de 40 anos. Aí eu mandei a foto pro Tiquete, o Tiquete foi paf na hora, falou, eu também tenho. Eu tenho uma versão especial também aqui, que a caixa tem luzes. Eu sei, é meu sonho de consumo. E faz o barulho da nave mãe lá e tal. Ô Ribas, eu vi uma dessa no site de compras, depois manda PH pra mandar pra mim, pra ver se é essa mesmo, porque eu fiquei louco também, cara, porque... Cara, é linda. Legal. Putz, é maravilhosa. Eu tenho essa aqui, só que eu fiquei triste porque quando eu comprei ela chegou sem bateria e não dá pra você trocar a bateria. Aí eu fiquei mega triste. Mas aí acabou que saiu de graça. Eu reclamei com a Amazon, onde me deram dinheiro de volta. Porra, eu quero uma sem bateria também. E eu tenho o livro também do filme, da produção. Eu sei. É um negócio assim, maravilhoso. É pra colecionador mesmo. Eu tô aceitando doações, tá? Quem quiser, inclusive meu aniversário agora é dia 7 de abril, ó. Quem quiser mandar de aniversário, fica a dica. Mas voltando aqui, nos extras do DVD tem uma entrevista com o Spielberg, e ele fala que quando ele começou a bolar esse filme, ele foi pro meio do deserto, sozinho no carro dele, sentou no capô e ficou olhando pro céu, pro espaço. Pedindo pra tomar uma sonda, né? Mas é exatamente isso. Pensando nas ideias pro filme, pensando no roteiro, e ele olhando pra aquilo, pensando no roteiro, no que ele já tinha conversado e tal, ele falou que começou a dar um medo assim incontrolável nele de alguma coisa aparecer e levar ele, que ele entrou no carro e foi embora. E ele falou que ele quis passar essa sensação através dos personagens ali do filme que tem esse contato, são abduzidos, que é a incerteza, é o medo de não saber com o que está lidando. O Steven Spielberg, ele contou anos depois que quando ele pesquisava o tema, ele encontrou pessoas que alegavam ter trabalhado em programa secreto envolvendo os UFOs. Ele falou assim, se eu soubesse de tudo que sei hoje, talvez não tivesse feito o filme da mesma maneira. Porque o filme, ele é explícito, ele não deixa você interpretar. Ele mostra mesmo as cenas de abdução, ele mostra mesmo as cenas dos objetos aparecendo. Como o Ribas falou, uma família normal, média, de classe média norte-americana, com todos os seus problemas diários, tendo a vida virada de cabeça pra baixo com o avistamento. O pai da família, o Dreyfus, ele fica até meio doido, né, atrás. Meio? Putz, né? Total. Querendo ir atrás da montanha do diabo. Ele faz aquela montanha com purê de batata, né, cara? Isso, com purê de batata é menos mal. Com lama, com argila. Ele joga terra dentro de casa e faz uma montanha gigante no meio da sala. Eu vou confessar, quando eu era criança, eu tentei fazer o mesmo. Eu quando era criança e vi pela primeira vez o filme, eu tentei fazer o mesmo. Com purê de batata? Cara, foi com lama. Eu tentei fazer uma arte igual a dele, mas não deu certo, não.
Mas aqui, vamos lá. Nós temos nosso ufólogo de plantão aqui, não é à toa. Ô, Tiquete, por que o filme se chama Contatos Imediatos de Terceiro Grau? Às vezes muita gente chega e pergunta, se eu pegar, por que contato imediato de tanto grau? Como é que é isso? Como é que isso funciona? O filme foi baseado em fatos reais, né, que Steven Spielberg estudou. O Hynek deu a consultoria para ele e também participou do filme. E foi uma homenagem ao Hynek chamar o filme de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, porque existe a escala Hynek de contatos. Você tem o contato primeiro, segundo e terceiro grau. Ela é original, é mais original, mais conhecida. Hoje em dia já tem 0 grau, de 5º grau, de 6º grau e tudo mais. Mas a basicona são 3 contatos. É o primeiro grau, que é o avistamento do objeto, que é o segundo grau, que além dos avistamentos você tem os efeitos físicos, e aí você vê várias vezes no filme um motorista numa caminhonete, ele baixa aquela cancela do trem, o trem não aparece, o carro começa a mexer e uma luz em cima dele. O rosto queimado. Esses efeitos físicos, exatamente, esses efeitos físicos. E o terceiro grau, que é o encontro com as entidades, que no final do filme, quando a grande nave-mãe ela pousa ali na Montanha do Diabo, aqueles ETs saem da nave e têm o contato com seres humanos, né? Devolvem alguns, convidam outros pra subir na Pô, nave. Tiquete, você deu um spoiler de um filme de 49 anos. Mas foi a escala Hynek é essa, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Cara, e é fantástico, porque a gente começa o filme jogado no deserto Sonora, e eles vão encontrar ali um destacamento. É o voo 17. Foi um famoso esquadrão de bombardeio que sumiu na Segunda Guerra Mundial. Sumiu. Foi até hoje, passando pelo Triângulo das Bermudas. Esses aviões desapareceram. Voo 17 não, é o Flight 19. É o voo 19. Isso. E que desapareceu em 1945 sobre o Triângulo das Bermudas. E aí, ele, no final do filme, mais um spoiler, no final do filme, os ETs, eles devolvem essas pessoas que teriam sumido. E entre essas pessoas que foram devolvidas, você vê os pilotos. E um piloto fala, tenente da Marinha Americana, sim, Planinho, eles vão se identificando. Eu sou do voo 19, que desapareceu. Mas no filme também, eu acho que no início do filme, o que aparece, na verdade, é um navio no meio do deserto. Mostra. Um pouquinho mais pra frente mostra. Não é? Calcifax. Isso, que é um navio que também desapareceu no Triângulo das Bermudas. Então o Steven Spielberg assim, é um gênio, ele junta várias coisas baseadas em fatos reais, e junta imaginário das pessoas, junta consultoria de ufólogos e cientistas, junta consultoria da NASA e militares para fazer uma obra de arte do cinema que, como você falou, é atual. Ela é atual. Se você passar ela hoje nos cinemas, se esse filme fosse exibido hoje como inédito, ia lotar. Ia ser recorde de bilheteria. Inclusive, uma parte que é legal também é que ele mostra uma galera lá, parece ser do Oriente Médio, né? Fazendo uma espécie de oração, na Índia. Canto, alguma coisa assim, na Índia, né? Isso, na Índia. Com a mesma melodia que a nave faz lá um pouco mais pra frente no filme, né? Isso. O que dá a entender que eles tiveram contato também, né? Sim. Exatamente. Muito maneiro. E pra você ver, essa linguagem musical do filme, ela tem uma base científica. Essa famosa sequência musical, ela usada para se comunicar, né, com os extraterrestres, não foi escolhida por acaso. A trilha ela foi composta pelo John Williams, se não me engano, em colaboração com cientistas que deram consultoria pro filme. A ideia ela era para representar uma forma matemática universal de comunicação baseada em frequências e padrões sonoros. E esse conceito ele foi inspirado nas discussões, nos argumentos, nas pesquisas científicas sobre a comunicação interestelar feitas pelo programa SET, o SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. E tem mais uma coisinha bem legal que eu acho que pouca gente sabe, viu, o PH? O número 5, ele aparece o tempo todo. A famosa sequência musical para comunicar com seres extraterrestres tem 5 notas. E se você for ver no filme, o número 5 aparece em outros lugares. Ele aparece em 5 luzes principais na nave, 5 cientistas principais na equipe de contato, 5 movimentos de respostas entre humanos e alienígenas. Ou seja, o Steven Spielberg quis também reforçar a ideia de uma linguagem matemática universal. Cara, isso é muito interessante. Eu achei muito interessante isso, principalmente quando você vai assistir e você vê que aquelas notas musicais, elas indicam coordenadas de um local de encontro, a cabeça explode. E aí você vai ver que as pessoas que tiveram contato, inclusive a gente já falou disso aqui em vários episódios, acredite se quiser, que as pessoas elas se sentiram meio que condicionadas a ir para esse local de encontro, mesmo não tendo ciência
que aquele sinal enviado era uma coordenada que eles iam se encontrar com os humanos. Inconscientemente, eles foram induzidos aí pra lá. Isso é muito interessante, né, Cat? Porque a gente vê isso em vários casos ufológicos. Exatamente. Antigamente, os contatados, né? Que eles recebiam mensagens e iam encontrar com esses seres extraterrestres. É diferente. Os contatados e abdução é diferente. Os contatados iam por vontade própria, convidados para ir tal lugar, para ver a nave baixar. A gente tem a Bansky, tem Billy Meyer, tem tantos outros. Alguns acreditam serem fraudes, outros podem ser verdadeiros. Mas é isso, eles lançam essa mensagem e algumas pessoas, não todas, captam ou entendem, ou de alguma forma conseguem, sentem um ímpeto de ir a esse lugar. Foi o que aconteceu com o ator, né, com o Dreyfuss nesse filme, com a mulher que o filhinho foi levado também. Então tem esse aspecto também muito interessante desse tipo de contato. Vou até pegar o gancho que você falou do menininho, né? Esse filme aí, apesar de ser um filme de ufologia, um filme de alienígena, né? Ele tem muito de filme de terror também, cara. Tem muitos elementos ali do Poltergeist, inclusive. Essa parte da mãe, que era uma mãe solteira com um garotinho pequenininho, né? Ela mora numa casa isolada e aí ela olha pro céu, o céu começa a fechar de uma maneira muito bizarra. Meio, assim, dá muito medo, cara. Porque ela tá correndo pra entrar dentro de casa, porque parece que ela não sabe se é uma chuva que tá vindo, se é um apocalipse. E aí ela entra dentro de casa, cara, e começa tudo ali, brinquedo começa a ligar sozinho, torradeira liga, micro-ondas começa a girar. Então, cara, isso é muito terror, né? E aí tem essa coisa da impotência, né, cara, de não ter o que fazer. As tomadas da cena, elas são muito parecidas, né? As cores, os brilhos, os ângulos de filmagem são bem parecidos com Poltergeist. Sim, inclusive aquele macaquinho batendo com o prato tem no Poltergeist também. É do Poltergeist, exato, que é do Spielberg também. Sim. Eu nunca tive coragem de comprar um macaquinho desse. Não tenho. Pra mim isso chama fantasma. Isso pra mim atrai fantasma. Isso atrai fantasma. Esse então, macaquinho atrai fantasma. Tem coisa que tu não pode ter em casa, né, cara? Exatamente. Aquele cachorrinho que parece uma cadeirinha de balanço, não pode ter. Cadeira de balanço no quarto. Eu lembro que meus filhos, obviamente, meus filhos nasceram, não tinha aquela cadeira de amamentação, né? Sim. Óbvio que eu ficava imaginando aquela cadeira andando. Mas é igual o Léo fala, né? Não pode dar margem. Não pode dar margem pra fantasma não, meu amigo. Exato. Não, eu não acredito em bruxas. Pelo que elas existem, elas existem. Aliás, eu acho que todo cético é movido pelo cagaço, cara. Sinceramente. Eu também acho. O cara ele se força a não acreditar pra não ter que confrontar. Exatamente. Por causa do medo, movido pelo medo. À medida que o filme vai passando, a gente vai vendo ali a insistência do governo em querer descobrir o que é aquilo. Inclusive, no começo do filme tem uma parte que eu achei muito interessante, que eles estão numa sala de controle de tráfego aéreo, e os pilotos começam a relatar que estão vendo OVNIs. E aí, em determinado momento, eles perguntam, vocês querem fazer um relato disso? E ninguém quer fazer relato, né, Cat? Mas isso é o mais comum. É isso que acontece. Eu tenho contatos, eu faço parte de grupos de pilotos civis. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu faço, que são pilotos civis, e tem um grupo de pilotos e oficiais da aeronáutica. E isso é recorrente. Eu recebo, Thiago, recebemos tal relato aqui, vimos isso, ou um colega filmou isso. Só que eles não vão a público falar isso e não vão relatar oficialmente, porque isso desencadeia uma série de eventos para os pilotos, onde eles têm que prestar um depoimento para a ANAC, e aí tem que passar por teste psicológico e tudo mais, porque não se pode arriscar a vida de centenas de passageiros a pessoas que estão desequilibradas, ou sob efeito de droga ou de álcool. Então, a vida deles, se eles relatam algo assim, oficialmente, para abrir uma investigação, a vida deles é revirada. Até, digo assim, justamente, para ver se o cara realmente não é doido, ou se não tem algum problema. Exatamente. Então, muitos deles preferem não falar. Eles vão, obviamente, perguntar pra torre de controle. Temos aqui um tráfego hotel aqui, queria saber se tem algo na área, e o torre de controle fala, não tem, o que você tá vendo aí? Aí ele fala, isso eu recebi vários áudios e vídeos e relatos. Tô vendo uma luz assim que faz esse movimento, tô vendo um objeto em forma de tanto. Aí no final, você quer relatar isso aqui, comandante? Não quero. Ponto. Eles não vão relatar por todo esse processo que é desencadeado se ele for relatar isso oficialmente. E cara, paralelo a isso, a gente vai vendo também ali o exército acompanhando tudo de perto, tentando entender o fenômeno. É muito parecido com o que a gente supõe que aconteça hoje em dia. Eles estão ali de olho, mas pra todo mundo não tem nada, não existe nada. Tanto que depois tem uma coletiva ali que eles tentam falar para as pessoas ali que viram alguma coisa que o que elas viram não era aquilo, que era coisa simples. Essa parada do exército me chamou muita atenção, muito. Até porque eles elaboram ali um plano assim de contenção gigantesco para isolar uma área
pra poder fazer o contato, né? Aí você vê, quem era um dos consultores dele? Stanton Friedman. Quem foi Stanton Friedman? Foi o ufólogo que redescobriu o caso Roswell. Foi ele que foi a primeira pessoa a ter o contato com Jesse Marcel 30 anos depois do caso Roswell. Ele que encontrou com Jesse Marcel em 1974 e foi Jesse Marcel que contou para Stanton Friedman a respeito do caso. Depois veio William Moore, veio o Kevin Handel, veio o Don Schmidt a pesquisar mais profundamente o caso. Mas o primeiro foi Stanton Friedman. E Stanton Friedman entendeu o caso, ouviu o que o Jesse Marcel falou. E o que o Jesse Marcel falou? Tudo aquilo que a gente sabe, que o exército fez aquela limpa no deserto, ameaçou testemunhas, isolou a área, foi atrás dos destroços que tinham sido pegos por civis, inclusive pelo próprio Jesse Marcel, que era militar. Então, a consultoria do Stanton Friedman para esse filme foi essencial, fundamental para essa parte, para esse enredo dos militares no filme. É identificar, procurar saber o que é, não deixar ninguém ter acesso, ameaçar testemunhas, limpar e isolar a área e negar sempre. É isso. Essa história que o Exército, que as Forças Armadas e agências de inteligência dos Estados Unidos têm perpetuado desde a década de 40, quando começou a era moderna dos discos voadores. E aqui, vocês não sentiram falta de referência ao caso Roswell, não? Porque ele dá várias referências ufológicas ali, mas o caso Roswell não é citado. Mas não era o objetivo do filme, isso é o que eu penso. O objetivo do filme era contatos imediatos. Porque se ele for entrar no caso Roswell, é um caso muito grande que ocuparia o filme inteiro. Não, mas eu acho que ele poderia ter sido citado, tipo assim, será que a gente teria algum resultado melhor? Será que dessa vez a gente vai pesquisar, conseguir encontrar uma coisa melhor do que aquilo que aconteceu em 47? Acabou, era só uma referência, uma citação. Cara, eu acho que o caso Roswell tá ali, mas de uma forma muito sutil, cara. Exato. Porque tem coisas ali que são parecidas com o que aconteceu em Roswell. Inclusive, os arredores ali daquela montanha, da Devil's Tower, tava rolando ali que isso não se fala no filme, se eram os alienígenas ou se eram os militares fazendo isso pra manter as pessoas longe. Tava morrendo bicho ali de fazenda, cara. E os caras começaram a espalhar um boato que era radioativo, e a galera tinha que usar máscara. Isso, mas aí eles falam que isso aí foi o próprio exército que fez. Eles soltaram um gás neurológico ali que não matou os animais, deixou eles inconscientes por 8 horas. Que era pra quem entrasse ali realmente ver que, não teve um acidente com gás, então vambora. Então. E pode ser que o Roswell não tenha sido mais citado ou explicitamente citado, porque, como eu falei, ele voltou à tona em 1974. Esse filme foi lançado em 77. Então foram 3 anos assim, não sei quando é que começou a produção do filme, pode ter sido em 76, ainda não tinha todas as informações e confirmações. Pode ser isso também. Sim, é porque Roswell ficou muito tempo escondido até o Marcel ali encontrar com o Stanton Friedman. Se eu não me engano, foi na década de 80 já. Foi em 1974. O Stanton Friedman, ele foi fazer um programa, foi falar sobre uma palestra que ele ia fazer numa cidade, numa rádio, e aí o produtor dessa rádio, o jornalista dessa rádio, falou, olha, a gente conhece uma história aqui de um cara, um militar, que falou que tocou em uma nave extraterrestre, que não sei o quê, e aí apresentaram o Stanton Friedman pro Jesse Marcel. Foi aí que o Jesse Marcel relatou, 30 anos depois, ele já estava aposentado, já estava bem velhinho, 30 anos depois, ele relatou o que tinha acontecido em 1947 em Roswell. Eu acho que tá muito recente, assim, a descoberta disso aí pra entrar no filme, sim. Eu falo isso porque eu vou explodir a cabeça de vocês agora, mas eu não vou falar disso agora, eu vou falar disso só no final. Porque na continuação do Encontros Imediatos Terceiro Grau, fala do caso Roswell, ele é citado. Peraí, mas esse filme tem continuação? Nós vamos falar disso daqui a pouco, no final nós vamos voltar a falar disso. Tem que ver essa continuação mesmo, porque tu vem com as continuação aí que nunca existiram, né? Calma, cara, calma que tudo será explicado, meu amigo, tudo será explicado, igual no filme, no final tudo se encaixa. Mas voltando ao filme, a gente chega lá na parte que eles estão preparando lá o Devil's Tower, a Torre do Diabo, aquele platô gigante lá no meio do deserto do Wyoming, pra fazer esse contato. Ô Tiquete, especula-se, inclusive porque tem a consultoria do Heineken, desse pessoal todo aí, do Valer, que isso aconteceu de verdade e que teve realmente aquele intercâmbio que é mostrado no filme, né? Obviamente que os militares não iam explicitamente falar que tiveram esse contato. Sim. Mas aí tem aqueles rumores de que falam que o Steven Spielberg teve acesso a casos verdadeiros, a filmagens verdadeiras, a dados verdadeiros para ele colocar no filme. E esse filme, ele é um ponto de virada no que sempre se propagou em Hollywood com relação aos extraterrestres. Uma preparação psicológica. O filme teria sido uma parte de um processo de preparação cultural para a possibilidade de contato com extraterrestres. Por quê? Porque até então, todos os filmes de ETs
eram ataques, era destruição, era o fim do nosso planeta, ou a gente defendendo o planeta. E o contato imediato terceiro grau, ele foi uma forma de mostrar o fenômeno, mas ao final ter essa interação amigável, apesar dos ETs soltarem da custódia, lá do sequestro, aquelas várias pessoas, tem ali no final ele fala assim, olha, estamos devolvendo e convidamos, se alguém quiser vir para o nosso planeta, fazer uma viagem no espaço, estamos convidando. E um grupo de pessoas foi. Então essa hipótese seria para Hollywood introduzir a ideia desse contato extraterrestre com o público, normalizar o conceito de vida extraterrestre e também, obviamente, para testar as reações sociais. O filme seguinte sobre o tema ufologia do Steven Spielberg foi ET, o Extraterrestre, que também tem aquela teoria de que ele foi, que era para ser um filme aí sim, de um ser muito feio invadindo o planeta, mas que na verdade os militares falaram pra ele, olha, a gente quer bancar o seu filme, mas você tem que mudar. A gente quer que seja um ET bonzinho pra gente ver a reação das pessoas. Então são teorias e teorias que a gente tem por aí, mas de uma confirmação. Pô, eu não duvido não, tá? E eu também não duvido não. Eu só não duvido, como eu aposto que, eu já falei, ele pra mim tem informações privilegiadas dessa história Porque, toda. cara, pensa comigo, qual é a maneira mais eficaz de testar o impacto psicológico de algo desse tipo do que um filme blockbuster que vai passar no mundo inteiro? Sim, exatamente. Pode parecer uma teoria maluca, pode... Pô, vocês estão ficando maluco. Mas isso aí que você falou, Ribas, é perfeitamente plausível. Lança isso e vê a reação do público. Eles aceitam bem? Não aceitam? Vai gerar medo? Vai gerar curiosidade? Em cima disso, você se planeja. A gente faz uma revelação? A gente deixa do jeito que tá? Eu acho que é bem por aí. Tem um livro muito bom, muito bom. Eu até entrevistei o autor pro meu canal na época, o Robbie Graham, que faleceu há alguns anos atrás, que é Silver Screen Saucers, que é discos voadores na tela prateada, na tela de cinema. E ele separa fatos de fantasias nos filmes sobre ufologia em Hollywood. Ele fala do dia em que a Terra parou, ele fala de contato imediato, terceiro grau, ele fala de Battleship, ele fala de Prometheus. Então ele faz uma pesquisa fantástica, bibliográfica e de entrevista com personagens dos filmes, atores, diretores, produtores, e que ele, para cada filme desse, ele mostra envolvimentos ou dos militares ou das agências de segurança dos Estados Unidos na forma de conduzir o filme para um determinado teste psicológico, social, militar, tudo isso. Então, essa possibilidade do filme ter sido uma preparação psicológica, eu acredito que seja perfeitamente lógica. Cara, eu não preciso nem falar, né? Que eu tenho quase certeza que ele tem informações privilegiadas, mas enfim. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Tiquete aqui. Nesse filme aí, a gente vê que o governo tá por dentro de tudo ali, né? Os caras, já dá a entender que os caras estão estudando isso há muito tempo, e você vê que no final ali tem essa preparação pra esse contato aí. Tanto que os caras que vão embora com os ET tem até uniforme, né, cara? Os caras têm um uniforme lá e tal. Então, assim, dá a entender que rolou uma preparação, os caras já estavam há muito tempo se preparando pra esse encontro aí e tudo. Tu acha que isso aí corresponde ao que é de verdade mesmo, ou você acha que na realidade o governo não sabe? Ele sabe que o fenômeno existe, mas não tem muitas informações? Ou você acha que é mais próximo do filme? Eu acho que tudo que o filme falou é real. O governo tem todo esse conhecimento, os governos, né, principalmente o norte-americano, ele tem esse conhecimento, ele trabalha com essas possibilidades, ele está se preparando por um contato eminente, quer ele queira ou não, esse contato vai existir, não digo amanhã, depois de amanhã, pode até ser, mas ele tem que ter protocolos para isso, e esses protocolos foram criados a partir da queda do OVNI em Roswell, do objeto voador em Roswell, que aí começou, aí sim, vamos dizer oficialmente, apesar de ter casos antes, os militares tiveram acesso a seres extraterrestres e a uma nave. Eu não tô falando desses casos com muitas evidências também, tipo Magenta em 33, outros casos também nos Estados Unidos na década, no século XVIII, mas não tinha essa tecnologia toda que eles têm hoje para estudar. Mas eu acredito que o governo tem sim esse protocolo, é um dos cenários dele. O próprio Steven Spielberg, ele afirmou várias vezes que queria que esse filme fosse o mais próximo possível de como um primeiro contato poderia acontecer. Eu, particularmente, já acho que o primeiro contato vai acontecer da forma que aconteceu no filme A Chegada. Eu acho que não vai depender da gente, não vai ser a gente atraindo eles para pousar no lugar. Eu acho que eles vão simplesmente aparecer e ficar ali pairando até nós irmos até eles para tentar uma forma de comunicação. Essa é a forma que eu imagino que vai acontecer. É bem assustador, né?
É bem assustador. Imagina, você acorda aqui aquela chamadinha do Jornal Nacional. Atenção, um disco voador foi flagrado está parado sobre o Maracanã. Então, é algo que você não está preparado. Apesar de você achar que está preparado, ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado para isso, não. Cara, sim, eu concordo. Eu acho que eu vou falar disso mais na frente. Eu quero encerrar primeiro nossos comentários aqui do Contatos Imediatos antes de passar pra falar um pouquinho da continuação. Eu queria a opinião de vocês, assim, geral sobre o filme e sobre o final do filme. Aquele final ali atendeu a expectativa que o filme cria ali em você? Porque você passa o filme inteiro querendo saber o que é aquilo, o que mostra, e eu acho que mostrou muito pouco dos seres, que podia ter explorado isso um pouquinho mais. Inclusive, eu tenho um efeito Mandela, que eu lembro de ter assistido em algum lugar aquela cena do menininho na casa a primeira vez, em que ele viu alienígena dentro da casa. Só que revendo as versões aqui do diretor, a versão de aniversário, a versão original, essa cena não existe. É só na minha cabeça que tem essa cena, eu imaginei, ou ela de fato existiu? Eu acho que é só na tua cabeça mesmo, assim como a continuação aí que tu vai puxar aí, não sei da onde. Tá bom. Eu acho que o filme ele fechou muito bem. Para o que ele foi criado, pra mim o fechamento dele foi perfeito. Se ele fosse, eu fiquei com gostinho de quero mais, obviamente, a partir daquele momento, mas aí, na minha opinião, iria pra um campo da fantasia. Porque se tivesse uma continuação, ele teria que ser direcionado pra dentro do interior de uma nave, o que aconteceria com aquelas pessoas naquela nave, como seria o planeta desses seres. Aí você não teria não seria mais fatos reais, vamos assim dizer, verdadeiros. Seria simplesmente conjecturas. Seria ficção. Aí ia desandar o bolo, né, cara? Eu acho que ia desandar. Eu acho que o filme acabou no momento certo, deixou você com aquela pulga atrás dele. Caraca, será que isso mesmo, isso é real? Será que isso acontece? Será que é assim que vai acontecer? Então eu acho que o filme acabou no momento que tinha que acabar. Sim, eu concordo. Inclusive, o cara foi embora, né, o Roy. Sim, foi, que é o pai de família. Mas se tu parar pra pensar, o personagem, o filme inteiro caminhou pra isso, né, cara? Porque a vida dele cagou total. A mulher foi embora com os filhos, o cara pirou da cabeça. Então, assim, ele não tinha mais perspectiva ali, né? E também você nota que ele, de alguma forma, pelo menos é o que eu interpretei disso aí, ele tava na Terra, mas ele não pertencia aqui, cara. Por isso que ele quis ir embora, sacou? Tem uma hora no filme ali que o personagem... Eu vou chamar ele de Jax Valer, tá? Não é o Valer no filme ali, mas vocês entenderam. Que o personagem de Jax Valer vira e fala assim, que os militares não estavam querendo deixar ninguém entrar. E ele falou pros militares, ele tem mais direito de estar aqui do que a gente. Ele foi convidado, a gente não. Aí, exatamente. E sabe o que eu acho? Isso é um achismo meu. Eu acho que esse personagem, ele foi abduzido quando era criança. Pra mim ficou essa, sabe? Ficou essa interrogação, essa possibilidade que ele já tinha tido um contato antes, foi abduzido, não lembrava disso. Já era um cara marcado, né? E foi reativada, a cabeça dele foi reativada. Eu tenho que voltar, eu tenho que ir pra lá. Então eu acho que essas pessoas, inclusive essas pessoas que foram atraídas até lá pela música, pelas notas, pelo surgimento desses seres, na minha opinião, eles tinham sido abduzidos, tiveram contato com esses seres que voltaram pra, olha, vamos agora conhecer meu planeta? Vamos lá, vamos voltar pra onde vocês vieram? Sim. Eu acho. Inclusive, a mulher que foi com ele foi por causa do filho, né, cara? Ela não tinha ligação nenhuma com o fenômeno. Exatamente. E ela não embarcou, né? Só ele que embarcou, né? Ela ficou. A criança voltou, inclusive. O menininho voltou. O menininho voltou, cara. O garotinho. Inclusive, nada a ver botar um romance entre os dois ali, né, cara? Eu também achei aquele beijo entre os dois meio desnecessário. Ali forçou. Eu procurei entender aquilo, que ele deu um beijo nela, tipo assim, a gente tava certo, chegamos aqui. Vai beijar na boca da mulher, cara? Sei lá, cara, sei lá. Ele é casado ainda, porra. Eu vi isso na hora lá, me deu um certo mal-estar também, mas eu fiz o vista grossa. Eu achei essa parte foi desnecessária. Ele podia dar um aperto de mão nela, um abraço, obrigado. Um abracinho ia ficar mais de boa, ia ficar mais E não teve construção nenhuma pra isso, né, cara? Pra caminhar pra isso. Zero. Exatamente. Pois é. Agora, que decisão acertada da direção do Spielberg de colocar crianças pra fazer os ET, cara. Você vê que são desajeitadas, né? Desajeitadas, desengonçadas. Uma até que... eu não sei se vocês perceberam. Tem uma que parece que o capacete vai cair, que ela meio que põe a mão na cabeça, assim, pra segurar o capacete, porque ele é maior que a cabeça dela. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Não, e fica aquele mal-estar, porque tu não sabe... Porque, assim, a gente sabe que é um filme que são crianças vestidas de ET. Mas no filme, quando você tá imerso do filme ali, não mostra direito a cara, fica um negócio meio borrado no fundo, assim, né? Exatamente. Você só vê aquela movimentação meio frenética ali e tal. Não tem muito detalhe, não. Irmão, será que é esses bichos mesmo aí que voam no disco
disco voador, né? Ficou essa sensação. Hoje eu sei IA. Hoje iam colocar IA, porque tá proibido colocar não, tá proibido colocar não sei o quê. Iam colocar IA. Ia perder totalmente. Pra mim, perde. Apesar do IA poder ser até muito mais semelhante, mas essa sacada das crianças foi fantástica. Sim. Foi. Agora, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi esse filme foi, sei lá, 86, 87, por aí. Eu era moleque. Eu não vi quando saiu, porque o filme é do mesmo ano que eu nasci, 77. Exato. Eu vi quando passou na Globo, sei lá, numa tela quente da vida, eu não lembro como foi. Agora, eu me lembro do impacto que eu tive quando eu vi o ET, que parece sei lá, um grilo saindo de dentro da nave, lá com os braços compridos. Eles mostram várias espécies. Eles mostram várias espécies. Eu fiquei com medo real, cara, daquilo ali, quando eu era criança. Que ele foi o mais diferentão. Mas hoje vendo me grita muito, assim, bonecão, sabe? Meio tosco, assim, pra mim. Mas assim, se você for pegar hoje alguns relatos de abduzidos, a gente fala de tipologia, a gente tem os Greys, que surgiram na década de 80 com muita força, e começamos a ter os insectoides. E também começou a ter os abduzidos que relatam isso. Os Greys altos, magros, desengonçados também, mas eram como se fossem os chefes dos Greys menores. O que deu a entender ali é isso, que tinha os Greys ali que mandavam e aqueles menorzinhos eram a mão de obra. Fazer o trabalho sujo, exatamente, que é o que abduz, que pega, que corre o risco de ser pego, essas coisas. Exatamente. Total. Mas eu me refiro mais ao quando você vê, de fato, esse ET altão. Tem uma parte que ele acena, né? Faz um sinal com a mão. Aí é outro. Mostra primeiro um ET insetoide todo, assim. Aí depois mostra os pequenininhos. E no final mostra esse outro, que é até mais barrigudinho. E ele até se abaixa, assim, a porta fechando, ele se abaixa pra dar um tchauzinho, uma coisa assim. Isso. Repete o sinal da mão do Valer lá. Vendo hoje eu achei tosco, cara. Achei meio bonecão, assim. Não me incomodou, não. Eu vi lá e não estraga o filme pra mim, mas ficou esquisito. Mas eu falei, assim. Fosse fazer hoje, iam colocar inteligência artificial aí. Pois é. Então é isso. Então o filme termina ali com o governo dos Estados Unidos tomando ciência do fenômeno, fazendo registro e fazendo o primeiro contato. Inclusive rolando um intercâmbio. Tá todo mundo se perguntando, o PH tá maluco? Que continuação é essa de Contatos Imediatos terceiro grau? Maluco a gente já sabe, né? PH Mas aqui, eu vou ler pra você a sinopse do filme, da continuação. A existência de vida extraterrestre torna-se uma realidade inegável para todos os habitantes da Terra em um único instante. O mundo entra em colapso quando uma meteorologista em plena transmissão ao vivo é dominada por uma força invisível, perdendo a fala e emitindo sons perturbadores. Enquanto fenômenos inexplicáveis e sinais de controle mental em massa se espalham, um informante tenta expor segredos governamentais guardados por décadas. Diante da prova definitiva que a humanidade não está sozinha, o pânico e o fascínio tomam conta de toda uma civilização confrontada pelo desconhecido. Meus amigos, eu até arrepiei. A continuação de Contatos Imediatos terceiro grau nós vamos ver agora, dia 11 de junho. Disclosure Day. Cara. Mas não é continuação. Ô Ribas, vem cá. Pode não ser uma continuação pra você, dita, pode ser. mas é praticamente uma continuação daquela história. Tá, então eu vou falar pra vocês algo que o PH não sabia. Opa. Houve o projeto de uma continuação. Tá vendo? Lá em 1997, quando foi o 40º aniversário de Contatos Imediatos, a Sony liberou um filme chamado This Means Something. Isso significa algo. E o vídeo, ele redirecionava para um site que chamava wearestillnotalone.com. Nós ainda não estamos sozinhos. Só que, quando você ia para esse site, ficava somente uma tela preta escrito isso. E esse projeto nunca saiu do papel. Então havia sim a possibilidade de ter uma sequência. Não sei se era com Steven Spielberg, mas muita gente fala que esse filme que ele vai lançar agora em abril, o Dia D, teria um tom similar ao clássico, mas não é uma sequência direta ao filme. Sim, é uma sequência homenagem. As pessoas vão pensar porque é um filme do Steven Spielberg falando também de extraterrestres, como ele já fez o Taken, que é uma série que eu recomendo fortemente. Pô, excelente. Não, nós vamos falar dela aqui. Assistam Taken, que é maravilhosa. Eu tenho o box da Taken. Eu também tenho. Que é maravilhoso, maravilhoso. Quem não viu, eu acho que hoje é muito fácil. Eu acho que deve ter um streaming desse, deve ter. Mas o filme, Contato Imediato, não tem uma
sequência direta, não vai existir Contato Imediato Terceiro Grau, volume 2, ou parte 2. Não, sim, eu falei que é uma sequência, assim, guardada as devidas proporções, como uma brincadeira, mas eu revendo o filme hoje, e logo depois eu tava mexendo no YouTube e apareceu esse trailer pra mim, eu reassisti esse trailer. E igual eu falei, no trailer fala assim, essa é uma verdade muito bem escondida há 79 anos. Que se for fazer as contas, dá Roswell, 47. Da Roswell, exatamente. E ali exatamente vai mostrar que o governo já sabia disso há muito tempo e que agora essa revelação, ela foi meio que imposta por esses alienígenas, que eles não estão chegando aqui. Eles já estão aqui há muito tempo. E aí, esse filme D, fica até arrepiado agora. Esse dia D, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele faz uma pergunta, um questionamento bem interessante. Será que os extraterrestres não somos nós? Cara, no nosso planeta, na visão dos animais? Ô, Tiquete, ainda mais com o final do Contatos Imediatos na cabeça, que uma equipe de humanos vai com eles lá, pra mim foi pra, tipo assim, mostrar, eu posso estar viajando, posso, dia 11 de junho a gente vai descobrir isso, mas pra mim foi pra mostrar como é que é feito esse sistema lá, que eles já estão aqui há muito tempo, estudando a gente, que a gente não é original daqui, que de repente eles foram os responsáveis por trazer a vida pra Terra. Tô especulando, mas o fato é que esse trailer do Disclosure Day mostra que eles já estão aqui há muito tempo, e que tem determinado momento do trailer, um informante lá que quer revelar o segredo fala assim, porque nós somos 7 bilhões de pessoas assustadas sem saber a verdade. Quando, na verdade, o nosso planeta tem 8 bilhões de habitantes. Exatamente. Então a gente teria aproximadamente 1 bilhão de híbridos infiltrados aqui. Exatamente. É uma parada muito foda de você pensar, porque a invasão, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Exatamente. Então esse filme, ele vai trazer essa possibilidade, e eu acho que esse filme, eu não assisti o filme ainda, óbvio, mas vendo o trailer, eu acho que esse filme vai ser muito mais parecido em termos de roteiro com Sinais e A Chegada. Pra mim, o roteiro vai ser mais nesse sentido. Eu posso estar totalmente errado, ele pode realmente seguir o roteiro do Contatos Imediatos, mas o roteiro do Contatos Imediatos foi baseado em fatos reais. Foi baseado em fatos reais com consultoria de ufólogos, de pesquisadores, da NASA, dizem, de militares. Esse filme eu não sei se tá mais no viés de Sinais e A Chegada do que Contatos Imediatos. Por isso, obviamente, que eu estarei na primeira poltrona na Van Premiere para assistir esse filme. Ô, Tiquete, a gente fala muito daquela agenda do desacobertamento, que ia ser uma preparação gradual, que eles iam fazer com a humanidade e tal, não sei o quê. Você não acha que o timing desse filme, com esse tema, ele é muito acertado, muito, cara, casadinho com o momento que a gente vive na ufologia? Acho. Você acha que é à toa, Tiquete? Não acho que é à toa, não. PH paranoico, você acha que é coincidência? Eu não acho que é à toa, não. Eu acho que não é à toa, não. Pode ter. A gente pode ter duas possibilidades, tá? O Steven Spielberg surfando nessa onda, ou o governo querendo surfar no Steven Spielberg e falando pra ele, vamos voltar a nossa parceria? Faz um favor pra mim. Vamos voltar a nossa parceria pra ver como é que é? A gente tá perto aí, a gente tem uns trecos aí por 5 anos aí. Vamos ver. Pode ser, eu não duvido nada, porque teve vários filmes de extraterrestres ou com a temática de seres de outros planetas, Prometheus, Alien e tudo mais. Teve vários. Mas uma vez você dá um filme desse pro Steven Spielberg, com toda essa repercussão, um cara que gosta do fenômeno, ele gosta de ufologia, num momento como esse, você não pode ser criticado por pensar... Não pode, cara, não dá pra fazer vista grossa. Não dá. Chega pro cara e fala assim, tu precisa de quanto pra esse filme aí? Exato, foi naquele livro do Graham, que eu falei pra vocês, foi exatamente isso. Ele não tinha dinheiro para fazer o ET extraterrestre, ele não tinha dinheiro, não tinha orçamento, e militares ou agentes de segurança de inteligência dos Estados Unidos falou, quanto você precisa? Eu te banco o que você precisar, mas eu quero que você transforme seu roteiro disso aqui para isso aqui. Se você procurar na internet, você vai ver como era a cara do ET no início, como é que era o projeto do ET, do ser. Era um bicho horrível, horrendo. Horroroso. E aí fizeram um bicho Não que ele seja muito bonito. Exatamente. Mas ele é simpático, horrível, horroroso, mas fofinho. Ele é fofinho. Ele é simpático. Exatamente. Com um olhão bonitinho, fofinho, os olhos que expressam, né, expressivos. O outro, você vê, o ET original, ele era mau, ele tinha cara de mau. E era o enredo do filme. Então, se o que Steven Spielberg está fazendo tem novamente o dedo do governo norte-americano para tentar nos preparar para alguma coisa, eu não sei. Mas é o momento realmente propício para isso. Pois é. Então,
não precisa nem falar, né? Esse filme saindo, vocês vão ver um episódio especial aqui. Já até convido... eu vou estar nele. Exato, já até te aproveito pra te convidar pra você já voltar aqui pra gente falar dele. Então já tá marcado. Esse filme saiu, vai ter episódio. E aí nós vamos ver se é continuação, se não é, se nossas hipóteses estão certas ou não. Ô, Tiquete, o concept original do ET parece usar Alien do Fogo no Céu, cara. Isso, exatamente. Horrível. Exatamente. Você Aqueles ET do micro-ondas? Cara, mas era muito feio, cara. São horríveis. Aí ele deu essa maquiada pra ele ficar menos feio, mas pelo menos simpático. Essa foi a nossa estreia desse novo formato aqui no Acredite Se Quiser. Se vocês gostaram e querem ver outros filmes aqui, falem pra gente lá no Spotify, no Instagram, deem o feedback de vocês. Gostamos, quero ver tal filme, quero ver esse filme. Sugestões são sempre muito bem-vindas, então fiquem à vontade lá pra dar a opinião de vocês, beleza? Agradecer você, Tiquete, valeu demais, tá sempre comigo lá no Acredite Se Quiser, nos episódios comuns, regulares de ufologia e tudo mais. E vai ser um prazer ter você aqui com a gente, conversando de filmes de ufologia, né, cara? Que, putz, eu acho que tá tudo ligado. Não só sobre ufologia. Primeiro, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E sempre que possível estarei. E não só sobre ufologia não, viu? Eu gosto de filme de terror, de fantasma. Pode me chamar também pra isso aí, que eu sou um cinéfilo. É cinéfilo que fala, né? Pra não falar besteira. É isso mesmo. É isso. Eu adoro filmes de terror, de ficção, de ufologia. Podem contar comigo, gente. Perfeito, meu amigo. Senhor Fernando Ribas, valeu demais esse novo projeto aí. Espero que vingue, espero que nós possamos falar de vários filmes aqui. Te agradecer demais a moral aí, você tá comigo nessa empreitada nova e tamo junto, meu amigo. Bola pra frente. Tamo junto, é isso aí. Valeu, PH, valeu, Tiquete. Foi um prazer aí gravar contigo. E assistam esse filme aí, se você curte ufologia, quem tá ouvindo aí. Provavelmente, sei lá, 90% da galera que ouve o podcast gosta de ufologia, né? Esse filme aí é obrigatório assistir. Isso aí é lição de casa pra todo mundo que gosta de ufologia. Corram lá e dêem uma conferida que vale muito a pena. Aproveitem, assistam agora antes da estreia do novo filme do Spielberg, porque de repente pode ser uma continuação, aí vocês não ficam tão boiando assim quando o filme for lançado. Isso aí. É isso aí. Se vocês gostaram do nosso novo projeto e querem apoiar, entrem lá no nosso site, acreditesequiserpodcast.com.br. Façam a assinatura de vocês e ajudem a manter o projeto no ar. Fazendo a assinatura, vocês já têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Entrem lá, o Tiquete tá lá, o Ribas tá, todo mundo lá. A gente vai trocar ideia de ufologia, sobrenatural, de filmes. E eu tô com um projeto que eu não sei ainda se eu vou conseguir levar isso adiante, mas a minha ideia é convidar também ouvintes ali que estão no nosso grupo dos apoiadores para gravar episódios aqui com a gente. Então, se você tá lá e gosta de algum filme e quer vir aqui trocar uma ideia, falar desse filme que você gosta, o convite vai ser feito em breve. Então, aguardem. Vocês estão vindo, querem participar? Entrem lá no nosso grupo de assinantes e quem sabe você não vem parar no episódio aqui com a gente. E lá no nosso site também tem nossa loja, que tem a loja de camisas, a Skinwalker, que tá dentro do nosso site, e nossa loja de action figures, bustos de alienígenas, de personagens de filmes, de jogos. Dê uma conferida lá que tem muita coisa. Então, valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum filme muito bom que nós vamos indicar para vocês, porque aqui nós só indicamos filmes bons. Acredite, se quiser.